Sejam bem-vindos ao canal. Se histórias da vida real é algo que te impressiona, tenha certeza que você está no lugar certo. Afinal, é bom compartilharmos novas experiências. Se você tem o desejo de ter a sua história contada aqui, entre em contato, pois garanto que a sua identidade ficará no anonimato. Gente, além das histórias, temos aquele momento de reflexão uma vez na semana. Este momento é muito importante, pois além de nos fazer crescer em conhecimentos, eleva a nossa imaginação de uma forma positiva. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar as nossas postagens. E sem mais demora, vamos de história! Meu nome é Skyla e hoje vou contar a minha história. Eu estava no último ano do ensino médio quando conheci o Willy. O Willy era lindo, tinha belos olhos azuis, boa aparência e muito inteligente. Era o tipo do homem que arrancava suspiros das jovens. E eu lembro que as meninas estavam disputando quem conquistaria aquele gato. E eu pensei, eu vou dar um jeito de me aproximar do Willy. E assim eu fiz. Não foi muito fácil, pois ele era disputado entre a maioria das meninas do ensino médio. E olha que ele era bem mais velho, mas nós não estávamos preocupadas com isso. Só queríamos conquistar aquele homem. E que homem! Depois de algumas investidas, o Willy começou a prestar atenção em mim. Trocávamos olhares e aquilo já estava me dando muita esperança. Até que no momento que eu não estava esperando, ele me chamou para sair. Nossa, eu fiquei sem querer acreditar. Finalmente eu ia ter a oportunidade de sair com o Willy. Gente, aquilo era uma realização de um sonho. Tem noção? Mas eu não contei nada para minhas amigas. Eu aceitei o convite e naquele dia eu me organizei, fiquei linda à espera dele. Às 7 da noite, ele passou em minha casa para me buscar. Fomos a um bom restaurante, jantamos e conversamos muito. Aquele dia ficou marcado na minha memória. Nossa, o Willy realmente era um cavalheiro. No dia seguinte, quando contei para minhas amigas, elas ficaram perplexas. Como eu havia conquistado ele tão fácil assim? Foi o que elas perguntaram. E eu respondi muito orgulhosa: sei dar minhas investidas quando quero. Notei uma certa inveja da parte delas, mas eu estava deslumbrante, muito feliz. Quando saímos pela segunda vez, o Willy me pediu em namoro e eu aceitei.
Eu estava sem querer acreditar. Agora eu era namorada dele e eu estava querendo gritar para o mundo inteiro ouvir o quanto que eu estava feliz por ter conseguido conquistá-lo. Ele falou que queria conhecer a minha família. No dia seguinte, conversei com os meus pais que estava namorando e que meu namorado queria conhecê-los. Meu pai relutou um pouco, mas depois da minha mãe conversar muito com ele, ele acabou aceitando aquele namoro e permitiu que eu levasse o Willy para eles conhecerem. A minha irmã, Kate, estava muito ansiosa para conhecê-lo. O meu irmão, não muito, mas ele falou que estava feliz por mim. Era assim o meu irmão Yuri. Sempre torcia pela minha felicidade, como toda a minha família. Liguei para o Willy e falei que já havia conversado com a minha família. E ele marcou para aparecer lá em casa naquela noite, pois ele estava muito ansioso para conhecer a minha família. Minha mãe fez um jantar para recebê-lo e todos estavam esperando por ele. O Willy chegou. Meu pai não o viu com bons olhos, pelo fato dele ser 10 anos mais velho do que eu e ter uma tatuagem no braço esquerdo. Meu pai falou comigo em particular e disse: "Que isso, Skylar? Este homem tem jeito de mafioso. Não gostei dele." Aquilo me deixou muito indignada. E eu falei para o meu pai: "Você está vendo coisa aonde não existe. O Willy é um bom homem. Você está implicando com ele à toa." Meu pai conversou com o Willy. A minha mãe não conversou tanto, mas também foi muito educada com ele. A minha irmã mal falou. E o meu irmão Yuri ficou quieto, não falou nada. O clima estava um pouco tenso, mas nada que eu não pudesse apaziguar. No dia seguinte, o Willy falou para mim: "Skylar, eu tive a sensação que a sua família não me curtiu. E eu pedi para ele relaxar e falei que todos adoraram ele. Claro que eu não estava sendo sincera. Minha família detestou o Willy. Inclusive o meu pai falou para mim: "Você está namorando contra a minha vontade. Não gostei do seu namorado. Eu não acho que esse homem vai ser bom para você." Minha mãe concordou com ele. A minha irmã Kate não falou nada na frente dos meus pais, mas em particular comigo, ela disse: "Skylar, eu não tive uma impressão muito boa do seu namorado, mas eu quero que você seja feliz. Se ele te faz feliz, é o que importa. Eu só tenho medo que você se machuque." E eu falei para minha irmã ficar tranquila, que eu sabia o que estava fazendo e tinha certeza que o Willy era bom. E a Kate falou: "Você é a minha irmã caçula. Gosto muito de você. Não gostaria de ver você sofrendo por causa de quem quer que seja."
eu vou te apoiar, mas ele que não te maltrate. Rimos a beça e ficamos bem. Afinal, minha irmã e eu éramos muito amigas. Um ano depois, o Willy queria casar comigo. Quando eu falei para minha família, todos ficaram surpresos, pois eles achavam que era cedo demais. Eu nem havia cursado a faculdade ainda e já ia casar. Meus pais não concordaram com aquele casamento, mas eu estava muito apaixonada e queria casar com ele. E por isso, pela primeira vez, eu decidi não ouvir a minha família. Contra todos, casei com ele. O Willy sempre foi muito carinhoso, romântico, cavalheiro. Que mal ele poderia me fazer? Foi o que pensei. Meus pais não foram ao casamento. Só os meus irmãos compareceram. Confesso que eu fiquei muito triste, mas eu não ia deixar a ausência deles estragar a minha felicidade. Depois do casamento, viajamos em lua de mel. Passamos 2 semanas aproveitando e curtindo a nossa lua de mel. E foi mágico, foi incrível. Quando voltamos, fomos morar em nossa casa. Sim, o Willy havia comprado uma casa enorme para nós morarmos. Eu estava muito empolgada. Agora eu era uma mulher casada. 3 dias depois que eu estava em minha casa, a minha mãe foi me visitar. Perguntou como eu estava e eu falei para ela que estava muito bem e chateada por ela não ter ido ao meu casamento. E ela perguntou: e quanto aos seus planos da faculdade? Não vai mais cursar a faculdade de Direito? E eu falei: é só isso que te preocupa, mãe? E ela respondeu: não, Skyla, eu realmente estou preocupada com você. Você está chateada porque seu pai e eu não fomos ao seu casamento. Mas tinha alguém da família do Willy no casamento? E eu fiquei na defensiva e falei para ela como a família do Willy ia comparecer ao casamento se eles moram distante em outro país. Não faz sentido isso que você está falando. E a minha mãe disse: Skyla, o pior cego é aquele que não quer ver. E se foi. Aquilo me deixou muito chateada com a minha mãe. Era nítido que ela não torcia para que eu fosse feliz com o Willy. Foi isso que eu pensei naquele momento. Mas as coisas foram tomando outra proporção. O Willy, que sempre foi gentil, amável, começou a chegar tarde do trabalho, agressivo, ficava bravo por qualquer motivo. Se eu o questionasse pela hora que ele havia chegado, ele ficava com um péssimo humor, gritando comigo por nada. E aquilo, eu confesso, que começou a me assustar. Eu lembro que um dia eu comentei com ele: Willy,
já está na hora de eu começar a cursar a faculdade. E ele ficou muito bravo quando eu falei isso. Ele disse: faculdade? Que faculdade? Você acha mesmo que vai fazer faculdade? Você não vai fazer faculdade nenhuma. O que você quer? Sair para estudar? Para ter a oportunidade de me trair? Você tá louca se pensa que eu vou deixar você fazer faculdade? Você não vai estudar, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. Você só vai ficar em casa esperando por mim. O que você achou que depois do casamento ia fazer o que desce na telha? Se enganou. Acorda. Esta é a sua nova realidade e não adianta querer reclamar para os seus pais. Eu te proíbo. Nossa, aquilo tudo me deixou perplexa. Eu não esperava aquela reação do meu marido. E ele ficou muito bravo. No dia seguinte, eu resolvi visitar os meus pais. Era um sábado e o Willy não trabalhava. Ele havia saído para encontrar alguns amigos. E eu aproveitei a oportunidade e saí para visitar os meus pais. E quando ele chegou e não me encontrou, ligou para mim e eu atendi e falei para ele que estava na casa dos meus pais. E ele disse: volte para casa imediatamente. Eu exijo. E aquilo me deixou muito receosa. Eu me despedi da minha família e voltei para casa. E ao chegar em casa, foi horrível. Ele estava muito bravo, agressivo. E naquele dia, ele me deu uma surra, mas ele bateu muito em mim. E quanto mais eu pedia para ele parar, mais ele me batia. Foi horrível. Mas eu pensei que não se repetiria, que aquilo só seria um episódio isolado, doce ilusão. Depois daquele dia, por tudo e qualquer motivo, o Willy batia em mim, me agredia fisicamente, psicologicamente, falava que eu não servia para nada, me diminuía, me maltratava, me envergonhava em lugares públicos como mercado, restaurantes. Sempre que nós íamos para qualquer lugar, ele sempre procurava uma forma de me humilhar, de me maltratar. E ele, quando me agredia, falava: eu lhe proíbo de falar qualquer coisa para sua família. Chegou o momento que eu não aguentei mais e desabafei com a minha irmã. Ela ficou muito indignada quando eu mostrei para ela as marcas no meu corpo. E ela disse: isso não vai ficar assim, Skyla. Você não vai ficar nas mãos deste monstro. Este homem não pode continuar te maltratando deste jeito. Eu vou falar para os nossos pais. Eu pedi que ela não fizesse, mas ela fez. Falou para os meus pais e eles ficaram muito furiosos e queriam que eu denunciasse o Willy. Mas eu não tive coragem. Eu não queria denunciá-lo, porque eu acreditava que ele ia mudar. Quando eu lembrava daquele homem carinhoso que ele era na época do namoro,
aqueles momentos mágicos que nós vivíamos, o quanto que ele era cavalheiro comigo, romântico, atencioso. Eu não tinha coragem de denunciá-lo, pois eu preferia acreditar que ele iria mudar. E por isso eu não o denunciei. Meus pais ficaram muito chateados comigo. E um certo dia, o Willy me bateu muito. Mas ele bateu tanto que eu precisei ir para o hospital. E no hospital, o médico me questionou sobre o que havia acontecido comigo. Eu dei uma desculpa qualquer, mas em nenhum momento eu falei que o meu marido havia me agredido. Quando recebi alta do hospital, a minha mãe me levou para sua casa. Ela disse que não ia deixar mais eu voltar a morar com Willy. 3 dias depois que eu estava na casa dos meus pais, o Willy começou a me mandar mensagem, chorando, falando que estava arrependido e me procurou na casa dos meus pais. Meus pais ficaram muito indignados quando ele apareceu por lá e houve uma briga entre ele e o meu pai. E naquela briga, ele derrubou o meu pai. Meu pai bateu a cabeça no calçamento e precisou ser levado rapidamente ao hospital. Ficou internado por alguns dias, mas não resistiu e morreu. Minha mãe ficou muito indignada com aquela situação e disse para mim: se você voltar para aquele homem, esqueça que eu sou sua mãe. Mas eu sabia que ele era responsável pelo que havia acontecido com meu pai. Eu sabia o quanto ele poderia ser cruel comigo. Mas eu tinha esperança que aquele homem bom ia voltar a qualquer momento. Aquele homem que ele era no namoro. Aquele homem carinhoso. Eu tinha esperança que ele voltaria para mim. Voltaria a ser aquele Willy de antes. E eu não aguentei. Quando ele me procurou novamente, eu acabei voltando para ele e fui morar com ele novamente. Minha mãe ficou chateada comigo. Meus irmãos não conseguiam acreditar que eu tinha sido capaz de voltar para aquele homem. Naquele momento, por um lado, eu me sentia feliz por ter voltado para ele. Mas por outro, eu me sentia desprotegida por ter perdido meu pai. E agora a minha família está com raiva de mim. Mas eu acreditava que agora seria diferente, pois o Willy tinha me prometido que não seria mais agressivo comigo. Uma semana foi incrível. Ele me deu flores, foi carinhoso, atencioso, saía comigo para jantar. E por um momento eu acreditei que aquele antigo Willy do namoro havia ressurgido. Mas com uma semana, começou todas as agressões novamente. Ele me batendo por tudo e qualquer coisa, me humilhando, me fazendo ameaças. E agora, as ameaças eram mais sérias.
e me deixavam com muito medo as ameaças do Willie. E eu não sabia o que poderia acontecer comigo, até que um dia, de tanto que eu apanhei dele, quando ele dormiu, eu consegui fugir. Chamei na casa da minha mãe. Minha irmã abriu a porta e eu entrei e prometi para minha mãe e para os meus irmãos que jamais voltaria para Willie. Eles cuidaram de mim. Minha mãe pediu muito que eu denunciasse ele. Mais uma vez, eu não obedeci à minha mãe. Eu não consegui denunciá-lo. No dia seguinte, ele começou a mandar várias mensagens, dizendo que perdeu a cabeça, que estava arrependido, que se eu voltasse tudo ia ser diferente, chorando. E depois de alguns dias, eu descobri que estava grávida. Eu estava com 2 meses de gravidez. E a gravidez foi mais um motivo que eu encontrei para voltar para ele. Quando eu contei que estava grávida, ele ficou muito feliz e disse que, por amor ao nosso filho, ele seria um homem diferente a partir dali. E mais uma vez eu acreditei. 2 semanas depois, o Willie começou a me agredir novamente. Nada mudou. Desta vez, a minha família nem atendia mais as minhas ligações. Por um momento eu pensei que eles haviam desistido de mim. Em um certo dia, o Willie estava muito agressivo, me batendo muito. Naquele momento eu temi pela vida do meu bebê. Eu liguei para o meu irmão assim que eu tive a oportunidade e por um milagre ele atendeu. E eu falei para ele: vem me buscar. Era madrugada. E eu lembro quando meu irmão chegou chamando. E eu fui abrir a porta. Mas o que eu não sabia era que o Willie tinha uma arma. E quando meu irmão entrou, ele atirou no meu irmão. Matou meu irmão. E fugiu. Eu fiquei desesperada. Depois do sepultamento do meu irmão, eu fui morar com a minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe, com muita indignação, olhou em meus olhos e disse: você ainda vai voltar para aquele homem, Skyla? O que ele precisa fazer mais? Matar todas nós? Ele já foi responsável pela morte do seu pai, matou seu irmão. O que precisa mais acontecer para você entender que você precisa denunciá-lo? Ele agora está fugido porque ele sabe que se voltar vai preso pela morte do seu irmão. O que você espera ainda? E naquele momento eu prometi para minha mãe que eu não voltaria para ele. Mas ela disse: Skyla, eu não acredito mais em você. Aquilo me doeu muito, saber que a minha mãe já não acreditava mais em mim. Mas ela tinha seus motivos. Quantas promessas eu já havia feito para ela, para minha irmã. E todas as vezes eu quebrei as promessas e voltei para Willie. Depois de alguns meses, o meu bebê nasceu. E a minha mãe não quis acreditar quando eu dei para o meu filho o nome do Willie. Minha mãe ficou com muita raiva de mim, porque na verdade
eu sentia saudades dele, eu sentia falta dele. Eu queria que ele voltasse para nós criarmos nosso filho junto. Sim, eu sabia que ele era responsável por todas aquelas coisas horríveis que havia acontecido na minha família. Mas eu amava demais, eu estava cega. Eu não conseguia enxergar o quanto aquele homem era mau. Eu não sei, sinceramente, o que acontecia comigo naquele momento. E um certo dia, meu celular tocou e era ele, dizendo que estava arrependido, que estava triste, que queria me ver. Perguntou se o nosso bebê já havia nascido. Eu falei para ele que sim. E ele falou que queria conhecer o nosso filho. E eu não falei nada para minha irmã e muito menos para minha mãe. Eu marquei com ele de levar o nosso filho para ele conhecer. E eu dei uma desculpa que ia passar uns dias na casa de uma amiga que morava numa cidade próxima. Só que na realidade eu estava indo encontrar o Willy. E cheguei lá com o nosso filho, feliz. E ele havia conseguido alugar uma casa e pediu que eu ficasse. E eu acabei ficando. Depois eu liguei para minha irmã e disse que não voltaria. E ela perguntou: Skyla, você está com o Willy? E eu disse para ela que sim. E a minha irmã ficou muito triste, decepcionada comigo. Minha mãe ficou indignada. Ela estava totalmente descrente que eu tinha sido capaz de voltar para aquele homem. E ela perguntou aonde eu estava, pois ela queria denunciá-lo para a polícia. E por isso eu não disse onde estava. Eu não queria que a minha mãe denunciasse o local onde estávamos para a polícia. E eu fiquei. Mas o Willy não mudou. Ele continuou me agredindo. O tempo foi passando. Ele vendia entorpecentes. Ele era traficante. E foi quando eu fui conhecer o outro lado da realidade, pois eu estava no meio do tráfico, criando o meu filho naquele clima terrível, mas eu não conseguia largar o Willy. Eu apanhava, eu era agredida, fiquei grávida pela segunda vez e agora eu estava grávida de uma menina. Quando ela nasceu, demos para ela o nome de Wedja. E quando a Wedja estava com 2 anos e o meu filho Willy com 4, aconteceu uma grande briga no local onde morávamos e mataram ele. E eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Depois do ocorrido, procurei minha mãe e a minha irmã. A minha irmã havia se casado e a minha mãe havia refeito a vida dela. Mas ela falou para mim: olha, Skyla, na minha vida não tem espaço para você. Lamento pelos meus netos, mas eu não consigo aceitar você de volta em minha casa. Conta comigo para o que precisar. Posso ajudá-la à distância, mas
Eu não consigo aceitar o fato de você ter voltado para aquele homem depois dele ter matado seu irmão e sido responsável pela morte do seu pai. Minha mãe não me acolheu, minha irmã também não, e eu fiquei sozinha com 2 crianças para criar. Foi quando eu conheci a Bruna. A Bruna ouviu toda a minha história, decidiu me ajudar, arrumou um trabalho para mim e me levou para ter acompanhamentos psicológicos. E nesses acompanhamentos que eu tive com a psicóloga, foi quando eu fui entender o porquê que eu não conseguia largar o Willy, porque eu tinha me tornado dependente dele emocionalmente. Porque apesar de todo o mal que ele me fez, eu não conseguia largá-lo, eu estava doente. Foi quando eu entendi o quanto eu tinha sido cruel com a minha família, o quanto que eu tinha feito mal para a minha família. Eu que coloquei o Willy na vida da minha família. Eu que levei ele para minha casa para conhecer os meus pais, os meus irmãos. Eu que fiz eles aceitarem o Willy na família. Se eu não tivesse feito isso, hoje eu ainda teria o meu pai, o meu irmão. Nada daquilo tinha acontecido. A culpa é algo que eu sempre vou levar comigo. O passado não volta, mas hoje tenho a tranquilidade de ter conseguido o perdão da minha mãe e da minha irmã. Por isso, sigo minha vida com os meus 2 filhos e com o apoio da Bruna, minha grande amiga. Continuo tendo acompanhamento psicológico e hoje sei que fui mais uma vítima de um relacionamento tóxico e abusivo. Esta é a minha história.